Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o futuro simples do espanhol, que é um tempo verbal muito simples, como o próprio nome já diz. Muito tranquilo de estudar, porque ele tem uma semelhança muito grande com o português, e além disso, ele é um tempo verbal que possui uma quantidade de regras bem limitada. Então, para a gente que está iniciando aí os tempos verbais do espanhol, o futuro simples vai ser muito tranquilo. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui um slide e percebam comigo essa primeira frase. Creo que con mi esfuerzo ganaré el primer lugar. Nessa frase, eu tenho um verbo no futuro simples, tem mais um, só que não está conjugado no futuro simples, e eu tenho quase certeza que vocês vão conseguir reconhecer esse verbo muito facilmente, porque se eu tentar traduzir essa frase, eu consigo traduzir muito fácil, vocês conseguem traduzir de uma forma muito fácil, ela ficaria assim: creio que com meu esforço ganharei o primeiro lugar. Então, de cara, está muito óbvio que o verbo no futuro simples ali é o verbo ganarei, que está aqui destacado. Então, o futuro simples, ele vai ter essa semelhança muito grande com o português. Quando nós encontrarmos o futuro simples numa frase, nós vamos perceber que é muito fácil reconhecer, porque por conta justamente dessa semelhança com o português. Mas vamos lá. Para que serve o futuro simples? O futuro, assim como no português, ele serve para expressar algo que ainda não aconteceu, mas sim que vai acontecer, como está definido aí. Por exemplo, próximo ano viajaré a Espanha. Próximo ano viajaré a Espanha significa que eu ainda não viajei à Espanha e é algo que está planejado, é algo que está sendo pensado para o futuro, para um tempo posterior a esse que eu estou vivendo nesse momento. Então, por isso que eu vou chamar esse verbo aí de um verbo sim conjugado no futuro simples. Como é que se forma o futuro simples? Os verbos conjugados no futuro simples se formam a partir de verbos no infinitivo, mais as terminações correspondentes. Por exemplo, viajaré é a soma do verbo viajar mais a terminação e. E, porque no espanhol eu mantenho sempre as vogais e ou fechadas. Isso é importante para que quando eu estiver lendo um texto em espanhol, eu consiga reconhecer mais facilmente os tempos verbais, porque se eu leio aí viajaré, vai ficar mais difícil de conectar, de relacionar com o viajarei do português. Percebam que quando eu faço viajarei, esse E já é mais fechado. Então é interessante que eu foque também nessa pronunciação, mesmo na hora da leitura silenciosa, se aqui eu consigo fazer essa leitura de uma maneira corretinha, respeitando os sons da língua, fica mais fácil para mim, sim, reconhecer essa palavra no português. Então, viajaré é a mesma coisa da junção de viajar mais e. E nesse caso, viajaré é o verbo conjugado no futuro, viajar é o verbo no infinitivo. Infinitivo, para quem não lembra, é aquela forma nominal do verbo que vai sempre terminar em AR, ER ou IR. É como eu encontro o verbo no dicionário, mais as terminações de futuro, que no caso aí é a terminação E. Percebam que, diferente de vários outros tempos verbais, no futuro eu não faço nenhuma alteração no meu verbo. Meu verbo definitivo, ele permaneceu intacto, eu não tirei nenhuma desinência daqui, apenas acrescentei a terminação de futuro. Então, dessa forma, fica inclusive mais fácil de conjugar, porque eu percebo que tem alunos que às vezes a dificuldade é justamente perceber onde acaba o radical do verbo e onde é que começa
a desinência. No caso do futuro, a gente não precisa separar o verbo vai continuar completo e eu só vou acrescentar essa desinência de futuro. Então, vamos lá para a formação. Vocês vão perceber que a formação do futuro no espanhol é muito parecida com a formação do futuro no português. Por exemplo, o verbo hablar significa falar. No português, eu diria que eu falarei com você mais tarde, por exemplo. Eu falarei. Terminação, eu tenho o verbo falar mais ei. No espanhol, a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser uma espécie de mágica e eu vou transformar esse i em um acento agudo. Vou transformar em uma tilde, como nós chamamos no espanhol, é o único tipo de acento do espanhol. Então, eu vou fazer aqui, yo hablaré, tu hablarás. Percebo que no português eu faria tu falarás. Então, a minha terminação, que é isso que está destacado aqui em vermelho, é igual no português e no espanhol. E o radical eu vou manter o infinitivo inteiro. Percebam que a primeira coisa que eu fiz aqui em todas as tabelinhas foi repetir o infinitivo completo. Porque para formar futuro, meu infinitivo ele não vai ser alterado, ele vai permanecer completo. Agora, para a terceira pessoa, que no caso do espanhol vai equivaler a ele, ella ou usted, né, que seria mais ou menos o nosso você, é como nós tratamos é um pronome de tratamento, né, no caso usted, vale como nosso você. E aí eu vou conjugar os três aí no mesmo pacote. No português eu diria ele falará, não é assim? No espanhol, ele hablará. Eu só vou acrescentar a desinência a e vou manter o infinitivo igual. De novo, essa forma verbal é igualzinha à do português, é idêntica. Para nós outros, que significa nós, eu vou fazer aí hablaremos, também igual ao português, porque no português eu diria falaremos, essa terminação emos não foi alterada de uma língua para outra, então é a mesma coisa. Vosotros, embora nós não tenhamos muito o hábito de conjugar vosotros, preciso saber como é que se forma também, e aí eu vou fazer os outros, hablareis, hablareis, hablareis. No português, vós falareis. Então, eu tenho aí sim uma equivalência entre as duas línguas. E por último, ellos, ellas e ustedes, terceira pessoa do plural, eu tenho a formação an. Percebam que aqui eu tenho uma diferença em relação ao espanhol, em relação ao português, desculpa. No português nós fazemos eles falarão com a OTIL. Mas se eu já tenho algum conhecimento de espanhol, de cara eu já vou saber que eu não tenho como manter essa desinência igual, porque no espanhol nem existe esse tio, até existe um símbolo parecido que fica sobre uma letra, que compõe uma letra, na verdade, que é a letra N, mas o tio que nós temos no português, ele não é utilizado no espanhol. Esse a, o tio que nós temos em tantas palavras, não existe no espanhol. Por isso que quando vocês encontram um gringo, percebem como é diferente quando eles pronunciam, eles tentam pronunciar uma palavra que tem a o tio no português, porque é algo que eles não têm o hábito de fazer no espanhol. Então, por exemplo, João, eles não vão ter muita facilidade para fazer, eles provavelmente vão falar João, João, porque eles não têm esse som na língua deles como algo habitual. Percebam que eu tenho aí hablaré, hablarás, hablará. Hablaremos, hablareis, hablarán. Minhas desinências são e, as, a, hemos, eis e an. Apenas a primeira e a última vão sofrer alguma alteração. As demais vão permanecer intactas, iguais às do português. Então, é importante eu lembrar disso. Percebam que na primeira o que eu fiz foi transformar i em acento. Posso pensar dessa forma para não esquecer a regra. E na última eu não tenho a o tio. Então, o que mais se assemelha a falarão
é hablarán, hablarán. O som aberto, parece um pouquinho com a o tio, mas não é. E agora, o que é que eu vou fazer com os verbos das outras conjugações? Eu ainda tenho aí comer, é um verbo de segunda conjugação, termina em R. E eu tenho vivir, é um verbo de terceira conjugação, terminando em IR. O que é que eu vou fazer? Lembra que eu falei lá no início do vídeo que esse tempo verbal é muito fácil? E um dos motivos que faz com que ele seja muito fácil é justamente esse. O meu grupo de desinências é um só. Para os verbos terminados em AR, ER ou IR. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Copiar e colar. E eu tenho exatamente as mesmas desinências para as outras conjugações também. Então, comerei, comerás, comerá, comeremos, comereis, comerão. Vivirei, vivirás, vivirá, viviremos, vivireis e vivirão. Vou permanecer com a mesma terminação para todas as pessoas do discurso, independente da conjugação do verbo, independente desse verbo ser um verbo terminado em AR, ER ou IR. Então, percebam aqui nessa caixinha que eu tenho um resuminho aí que diz que podemos decir entonces que la conjugación del futuro tiene solamente un conjunto de terminaciones independiente de la conjugación del verbo. Bacana, não é? Fácil demais. Então, vamos lá. Vamos para alguns exemplos. Tentem conjugar sozinhos e aí eu mostro a resposta para ver o que é que deu. Se for possível, até pausem esse vídeo, tentem fazer no papelzinho, para ter certeza de que você entendeu, para perceber o que é que você ainda está errando, para que a gente consiga efetivar essa aprendizagem. Primeiro, conhecer. Nos, conhecer em breve. Vou conjugar esse verbo para a primeira pessoa do plural, né? Ele já me mostrou o pronome nos ali no iniciozinho. Então, como é que fica? Eu vou manter o verbo conhecer inteiro. Já posso colocar o verbo conhecer inteiro aí nessa lacuna. E vou acrescentar a terminação de primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural é igual ao português. Então, no português, ficaria conheceremos. No espanhol, eu vou manter o radical conocer e vou acrescentar esse mesmo emos e vou ter conoceremos. Marcela estudiar junto comigo. Marcela é terceira pessoa do singular, ela. E aí eu faço estudiar e penso no português. Marcela estudará. Então, a minha desinência é a. Marcela estudiará junto comigo. Mis abuelos viajar em junho. Mis abuelos seria a mesma coisa que qual pessoa do discurso? Preciso pensar. É a mesma coisa que eu? Não. A mesma coisa que tu? Não. A mesma coisa que ele? Não, porque são mis abuelos, meus avós, mais de um. É a mesma coisa que nós outros não, vosotros não, só pode ser eles, meus avós são eles, ok? E aí eu vou lá para a conjugação e faço mis abuelos viajarán em junho, mis abuelos viajarán, eles vão viajar, eles viajarão em junho. Yo no contar a nadie, lo prometo. Yo no contar. Lembrem que a primeira pessoa, yo, sofre uma alteração. Não sei se vocês lembram, mas eu vou transformar o i em um acento. E vou fazer yo no contaré a nadie. Não estou colocando as respostas, agora que percebi. Yo no contaré a nadie, lo prometo. Tu llegar que horas? Percebam que tu, por mais que nós não tenhamos o hábito de conjugar, pelo menos aqui na Bahia não, o verbo corretamente, né, como a gramática prescreve, para a segunda pessoa do discurso, do singular, eu preciso saber como se faz. Então, tu llegar, eu não posso fazer tu llegará, porque isso aí seria uma incorreção que nós fazemos no português, né? Mas o ideal seria tu llegarás. A marca de tu, em geral, para a maioria dos tempos verbais é esse S. Então, tu llegarás, que horas? Vosotros, resolver, muito fácil. Então, eu vou repetir o verbo resolver e vou pensar em vosotros. Vós resolvereis. A mesma coisa eu vou fazer aqui.
Vosotros resolveréis muito fácil. Percebam que nossa prática aqui provavelmente foi feita com muito sucesso por vocês, porque é um tempo verbal muito simples. Então, vamos lá. Percebam agora essa frase, né, do famoso poeta chileno Pablo Neruda. Pablo Neruda disse o seguinte: "Si no escalas la montaña, jamás podrás ver el paisaje." Traduzindo, se não escalas a montanha, jamais poderás ver a paisagem. Bacana, né? Você só pode ver a paisagem de cima, então você precisa terminar de subir para chegar lá e desfrutar, né, dos benefícios de ter cumprido tal tarefa. Ok, percebam nessa frase aí que eu só tenho um verbo no futuro, que no caso aí, traduzindo, né, depois que eu traduzi ficou fácil, jamais poderás ver a paisagem. Então, esse poderás é um verbo no futuro, ok? Mas só que tem um porém. Percebam que se eu retirar a desinência de futuro aqui, ó, se eu apagar esse AS, eu não vou enxergar aqui o infinitivo completo. E isso significa que esse verbo é um verbo irregular. E eu vou falar só um pouquinho sobre eles agora, para que vocês consigam, ao menos, perceber quando um verbo é regular ou quando ele é irregular no futuro. Vamos lá. Llamamos de verbo irregular aquel que sufre alguna alteración en su radical al ser conjugado. En el caso del futuro simples, percibir si un verbo es regular ou irregular é uma tarefa muito fácil. Resumidamente, eu vou chamar de verbo irregular aquele que sofre uma alteração no seu radical. E para que eu consiga perceber se esse verbo é regular ou irregular, no caso do futuro simples, vai ser muito tranquilo. Por quê? Porque nós já vimos que a regra é muito clara, é muito pequenininha. Então, eu tenho aí, ó, dois exemplos. No creo que tendremos más trabajo hoy. Imagino que su fiesta será de maravilla. Pausa o vídeo, pensa qual é o verbo no futuro em cada uma dessas frases. Então, na letra A, nós temos tendremos, não creio que tendremos mais trabalho hoje, não acredito que nós teremos mais trabalhos hoje, mais trabalho hoje. E na B, imagino que sua festa será de maravilha, imagino que sua festa será maravilhosa. Então, o verbo aí no futuro, para cada frase, vai ser tendremos na letra A e será na letra B. Percebam que na letra B, eu tenho a seguinte lógica. Ser é o verbo no infinitivo, mais a terminação A, e eu consigo formar, segundo a regra, a palavra será no futuro simples. Então, significa dizer que, nesse caso, esse verbo será é um verbo regular, porque ele cumpre a regra, ele respeita a regra de formação do futuro simples. Já na primeira frase, para seguir a regra, eu precisaria fazer temer, que é o verbo ter, mais hemos, e aí eu formaria teneremos. Só que não foi isso que aconteceu. Se não foi isso que aconteceu, se eu não consigo visualizar no meu verbo conjugado o infinitivo completo aqui, ó, se o meu infinitivo sofreu uma alteração, que normalmente vai ser ou a supressão de uma letra, provavelmente dessa última vogal, ou a troca dessa vogal por uma outra letra, pode ser isso, pode ser outras coisas também. Se eu não consigo enxergar o infinitivo aqui perfeito, completo, significa dizer que esse verbo é um verbo irregular. Esse verbo não vai seguir as regras de conjugação no espanhol. Ok? Isso para o futuro, tá, gente? Um verbo que é irregular no futuro, ele pode muito bem ser regular em outro tempo verbal e o contrário também. Por exemplo, o verbo ser, no presente, ele é bem irregular, né? Eu faço sou, por exemplo, tu és, no caso do espanhol, tu eres.
Mas aqui no futuro, o verbo ser é um verbo regular, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido entender, ou se já tinham visto o assunto, que é o caso dos meus alunos, consigam revisar para avaliação, ou para atividade, ou para a vida mesmo, tá certo? Espero de verdade que tenha ajudado vocês. Beijo!